O Benfica tem nos seus planos apostar forte na contratação de um central para a nova época, não apenas porque o jovem Morata ainda é visto como um jogador em maturação, mas também porque o capitão Jardel terá liberdade para deixar a luz. É nesse sentido que a lista de compra das Águias aponta para esta posição e com um nome à cabeça, o alemão Robin Koch, com a particularidade de, depois de falhada a sua contratação em janeiro, haver agora entre os responsáveis benfiquistas a convicção, até pela informação que lhe tem chegado via empresários do jogador, de que o negócio poderá avançar por um preço em torno dos 12 milhões de euros, muito mais abaixo daquele que era inicialmente pedido pelo Friburgo, superior a 20 milhões. Esta espécie de saldo, segundo o jornal O Jogo, tem a ver com o facto de o defesa de 23 anos ter apenas mais um ano de contrato e já ter informado o seu clube de que não irá renovar. Porém, acresce a isso, e devido à paragem das competições por causa do coronavírus, Koch viu fechada a porta que lhe iria permitir a chamada à seleção alemã para o Campeonato da Europa deste ano, entretanto adiado, pelo que o jogador não se valorizou como era expectável. Junta-se ainda à queda de receitas pelo interregno competitivo, que pode empurrar o Friburgo para uma posição mais frágil, enquanto as Águias, embora apontem para uma política mais criteriosa de investimentos e de custos, têm ainda a almofada financeira do último exercício. Refira-se, no entanto, que um grande obstáculo que se coloca ao Benfica e que se resume numa palavra: concorrência. O jogador por quem as Águias ofereceram 15 milhões de euros, na altura recusados pelo Friburgo, e aceitavam um salário em torno dos 2 milhões de euros líquidos por ano, é agora cobiçado por clubes como Leipzig, Tottenham e Nápoles. Segundo avança o jornal espanhol Sport, o Futebol Clube do Porto já dá como perdido Alex Telles para a próxima época e já procura um substituto para o internacional brasileiro. O nome está escolhido e é Marc Cucurella, jogador que o Barcelona emprestou a Getafe. O interesse portista em Cucu pode aproximar assim Alex Telles do Barcelona. Pelo meio está o Getafe, que pensa em acionar a cláusula de compra do lateral por 6 milhões de euros, ficando o Barcelona com 40% do passe. Para realizar um negócio com o Futebol Clube do Porto, os catalães teriam de chegar a acordo com o Getafe em primeiro lugar e só depois negociariam com os Dragões. O interesse do Chelsea em Alex Telles também é destacado pelo mesmo jornal desportivo. O Flamengo e Jorge Jesus prosseguem com as negociações com vista à possível renovação do contrato do técnico, mas o clube considera as exigências salariais demasiado elevadas. De acordo com o portal Gol, a direção do Mengão crê que o treinador de 65 anos está a pedir um salário acima do que é execuível e espera assim que JJ baixe as suas exigências monetárias. Marcos Acunha está cada vez mais perto da saída de Alvalade. O Sporting deverá também negociar alguns dos seus principais ativos para assim aumentar a sua saúde financeira. Neste âmbito, Acunha é um dos jogadores mais valorizados e na última janela de mercado recebeu o interesse de alguns clubes, entre eles o Inter, escreve o jornal Record. Dada a importância que tem a Alvalade, a SAD só estará disponível para negociar a partir dos 15 milhões de euros, até porque ao longo do último ano o argentino viu a sua cotação disparar ao ser regularmente chamado à seleção alviceleste. Na eventualidade de as ofertas não atingirem os valores exigidos, está em cima da mesa a hipótese de El Huevo renovar, com respectivo aumento salarial. Aliás, a SAD apresentou uma proposta em julho, mas não obteve resposta do jogador e dos seus representantes. O Futebol Clube do Porto precisa de vender jogadores até 30 de junho, de forma a alcançar um mínimo de 100 milhões de euros em mais-valias com a saída de atletas, de modo a cumprir o fair play financeiro da UEFA e evitar um resultado financeiro negativo, à semelhança do que aconteceu no primeiro semestre da época. Nesse sentido, Moussa Marega é um dos jogadores que poderá deixar o Dragão no final da temporada. O Maliano há muito que é apontado a uma saída do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que o avançado continua na cidade invicta, apesar de ser um atleta com grande cotação de mercado. Ainda assim, e dada a atual situação financeira dos portistas, a saída de Marega é quase certa. Para além disso, o avançado maliano tem apenas mais um ano de contrato e foi prometido que poderia sair neste verão, isto depois de nos últimos anos a transferência ter sido sempre travada. West Ham e Leicester já tentaram contratar Marega, mas o Futebol Clube do Porto rejeitou sempre as propostas, algo que não deverá acontecer no final da época.
O Sporting está a seguir com atenção o próximo passo a dar por João Mário. Os Leões encetaram nos últimos dias contactos informais com o Inter para averiguar a possibilidade de garantir o empréstimo do médio como condição na possível transferência de Acunha, depois de em janeiro ter sido negado aos Nerazzurri o empréstimo com a opção de compra do argentino. Até ontem, porém, não tinham existido quaisquer sondagens junto do círculo mais próximo do jogador e a verdade é que o regresso do internacional português a Alvalade será praticamente impossível de concretizar devido aos obstáculos da operação. Desde logo o facto de João Mário oferir 3 milhões de euros líquidos por época, valor ao qual se acrescem prémios e que é absolutamente proibitivo para o Sporting, mesmo que o Inter se disponibilizasse a comparticipar parte do vencimento. Além disso, e antes da pandemia, o Lokomotiv Moscovo, emblema ao qual o criativo está cedido, já havia demonstrado intenção em acionar a cláusula de opção de compra no valor de 18 milhões de euros. Aliás, a hipótese de permanecer na Rússia é do agrado do jogador de 27 anos, que tem em vista disputar a próxima Champions e também consolidar o seu lugar na seleção. O Sporting corre por fora. O Manchester United estará muito perto de assegurar a contratação de Jadon Sancho, avançado de 20 anos que deixou o eterno rival, o Manchester City, para assinar pelo Borussia Dortmund no verão de 2017 por cerca de 8 milhões de euros. A notícia é adiantada esta quarta-feira pelo jornal britânico Mirror, que assegura que neste momento os Red Devils são os mais bem colocados para ganhar uma corrida onde também se encontram Liverpool, Chelsea, Barcelona e Real Madrid. Para convencer o emblema alemão a abrir mão do jovem internacional inglês, o emblema de Old Trafford terá colocado em cima da mesa uma proposta na ordem dos 120 milhões de libras, ou seja, 131 milhões de euros. A confirmar-se, Jadon Sancho irá tornar-se no reforço mais caro da história do clube, onde alinham os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, deixando para trás Paul Pogba, que em 2016 foi contratado à Juventus por cerca de 100 milhões de euros. O jornal A Bola reacende o interesse da Roma no avançado dos Dragões Tiquinho Soares. Já em janeiro, a formação treinada por Paulo Fonseca tinha demonstrado interesse em Tiquinho e o mesmo mantém-se. Segundo o mesmo diário, o técnico português é muito apreciador das qualidades do avançado brasileiro dos Dragões, que em breve terá a nacionalidade portuguesa. Soares termina contrato com o Futebol Clube do Porto em 2021 e tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Convém relembrar que em janeiro a imprensa italiana avançou que a Roma admitia avançar com uma proposta de 20 milhões. O último mercado de inverno foi de procura de um novo goleador para o Barcelona, que apostou tudo em Rodrigo e acabou por contratar Martin Braithwaite ao Leganés já em fevereiro. Pelo meio, revela o Sport Bill dos culés apostaram forte em Alassane Plea. Segundo a referida fonte, o clube catalão tentou levar o jogador francês de 27 anos do Borussia de Mönchengladbach, tendo-se disponibilizado para pagar 50 milhões de euros, ainda assim abaixo dos 60 milhões pedidos por Rodrigo. Os responsáveis do clube alemão rejeitaram a abordagem por entenderem que teriam pouco tempo para substituir o avançado, que soma 8 golos em 28 jogos e é uma das estrelas da equipa que ocupa o quarto lugar na Bundesliga. Já o dinamarquês Braithwaite, que acabou por assinar pelo Barcelona, soma 3 jogos oficiais e ainda procura o primeiro gol pelos catalães. Apesar de grande parte do futebol mundial encontrar-se suspenso devido à propagação do coronavírus, os clubes não deixam de preparar o futuro e pensar em investimentos a fazer. É o caso do Manchester United, que está bastante agradado com o rendimento do reforço de inverno Odion Ighalo e, segundo a imprensa inglesa, vai avançar para a sua contratação em definitivo. O passe de Ighalo pertence ao Shanghai Shenhua, que, segundo o Daily Mail, está disposto a libertar o avançado por 16 milhões de euros. O contrato de empréstimo do nigeriano com o Manchester United termina no final da presente temporada, mas Ighalo adaptou-se rapidamente no regresso à Premier League e apontou 4 golos em 8 partidas realizadas pelos Red Devils. As suas exibições agradaram ao técnico Ole Gunnar Solskjaer, que revelou publicamente a vontade de querer continuar com o atleta na próxima época. E antes da interrupção das competições, o Manchester United vivia uma sequência de 11 encontros sem perder após um início de temporada abaixo das expectativas. O avançado de 23 anos japonês, contratado pelo Portimonense no mercado de inverno, Takuma Nishimura, rescindiu o contrato com os Algarvios para regressar ao Japão.
O ex-CSKA de Moscou voltou para o país natal por culpa da pandemia do novo coronavírus, já que se encontrava longe da família. Adorávamos saber a tua opinião, portanto partilha connosco na caixa de comentários. Se apreciaste o conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o nosso canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para nós e para a divulgação deste projeto. Fica a saber que o YouTube tem relatado erros na sua plataforma quanto à divulgação de vídeos, pelo que também te aconselhamos a carregar no sino para seres notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. No canal Mercado de Transferências à Lupa, podes ficar a par de todas as novidades sobre o mercado de transferências nacional e internacional. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a apoiar e a seguir o nosso trabalho. Contamos com o teu apoio. E até ao próximo episódio.